Fala galera, vamos que vamos! E começou a temporada 2026 para a maior nação do mundo, o Flamengo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Maurão do canal Os Dirigentes, assim como eu, que representa a nação rubro-negra. A gente tem o Fox representando o Palmeiras, o Adenilson do São Paulo, o Júlio do Corinthians, o Emerson com o Santos, e eu especificamente hoje vou falar da maior nação do mundo, que é o Flamengo. Vamos que vamos. Vamos começar a temporada 2026, então, com. Vamos mal, mas estamos bem. O que eu quero dizer com isso, galera? Oficialmente começamos ontem a nossa jornada na temporada 2026 para os campeonatos que realmente a gente dá um nível de importância maior. O Campeonato Carioca já começou, o Flamengo começou com o Sub-20, tivemos que voltar antecipadamente ainda com o time principal que não tem nem 20 dias do seu retorno às atividades normais, já que a gente saiu tardiamente de férias em função do campeonato ou dos campeonatos internacionais que a gente disputou o ano passado. Um ano espetacular para o Flamengo, aliás, diga-se de passagem, em todos os aspectos, tanto no aspecto futebolístico, com a quantidade de troféus que a gente ganhou, também no aspecto financeiro, já que foi o ano em que o Flamengo obteve o maior faturamento da sua história e o maior faturamento entre clubes da América Latina. Figura aí entre os 30 maiores faturamentos de clubes de futebol do mundo, o que é espetacular para nós. Vamos mal porque, apesar de todas as justificativas que a gente tem para o início do campeonato ou início da temporada 2026, com o time principal ter acontecido há pouco tempo, jogadores visivelmente fora de forma, outros jogadores ainda estão no departamento médico, estão voltando, jogadores em transição agora, como é o caso do Jorginho, que estava até então com uma contusão. É, é o caso do Léo Ortiz, que voltou há pouco tempo também da sua contusão. Tudo isso é justificável. Tudo isso a gente entende e eu de verdade entendo. Perder o jogo contra o São Paulo da forma que perdeu ontem, especialmente depois de um primeiro tempo em que jogou muito bem, a gente viu um Cebolinha jogando muita bola, a gente viu um Carrascal, apesar dos gols que perdeu, também jogando muito bem. A equipe coesa, a equipe marcando pressão, marcando alto, não deixando o time do São Paulo respirar. Quando o segundo tempo veio, eu particularmente falei, é uma questão de tempo para a gente abrir o placar e aí deslanchar. Não foi o que aconteceu, o time piorou no segundo tempo, jogou muito mal. E aí a gente tem todas as justificativas possíveis. Terra arrasada? Não. É a segunda derrota do Felipe Luiz na temporada. Para dizer a verdade, eu particularmente não me lembro do Felipe Luiz ter perdido dois jogos em sequência. A gente perdeu o jogo anterior no Campeonato Carioca para o Fluminense e perdeu agora para o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro, 2-1 de virada. E foi um segundo tempo realmente muito ruim, muito aquém daquilo que a gente espera. A temporada 2026 promete muito porque o time é, está melhorando. A gente tem que considerar essa possibilidade como um fato, não uma possibilidade, na verdade, mas um fato. O time tem muito a melhorar fisicamente, taticamente, tecnicamente. É um time espetacular, isso não tem dúvida. Ontem mesmo jogando contra o São Paulo e com a derrota, a gente viu um time que minimamente tem organização técnica e tem organização tática e tem capacidade técnica espetacular com os seus jogadores, e talvez esse tenha sido parte do problema. A gente entrou naquele modo modorrento de achar que vai fazer o gol a qualquer momento. Gol esse que não aconteceu. Esqueçamos qualquer discussão se foi pênalti, não foi pênalti, não importa. A gente tem que entender que o Flamengo hoje na América Latina é o time a ser batido. Nós temos aí no primeiro bimestre, é o único time da América Latina a disputar dois troféus já em sequência. A gente disputa a Supercopa contra o Corinthians no domingo, e eu espero um time melhor do que
A gente viu contra o São Paulo, e obviamente muito melhor do que viu contra o Fluminense. E a gente depois tem a final da Recopa também contra o Lanús da Argentina, em 2 jogos ainda dentro desse mesmo período. Então, o time do Flamengo é o time a ser batido e os jogadores precisam entender que contra o Flamengo, todos os demais jogadores ou todos os demais times darão algo a mais, farão um esforço a mais. O São Paulo vem numa situação terrível na parte administrativa, e, no entanto, conseguiu bater o Flamengo num jogo onde sobrou mais vontade do lado do São Paulo do que capacidade técnica, né? A gente sabe que o Flamengo é muito mais time. O elenco do Flamengo para a temporada é um elenco muito bom, não tenhamos dúvida disso. A chegada do Paquetá, ela coloca o Flamengo num patamar ainda mais alto, patamar de expectativas muito mais altos, e esse sempre foi um problema no Flamengo. Eu costumo dizer que é um carrossel emocional, o Flamengo. Então, muitos já estão falando em terra arrasada. Não é, gente, não é. De verdade, não é. Nós estamos começando uma temporada, tivemos um mau resultado e isto não é normal. O Campeonato Brasileiro será um campeonato muito longo. Nós vamos até o final do ano com esse Campeonato Brasileiro, em razão da Copa do Mundo, onde haverá uma parada gigante de todos os campeonatos e depois vai todo mundo ficar espremido. A gente tem uma Libertadores para disputar, a gente tem a Copa do Brasil para disputar, e se tudo der certo, a gente ainda vai ter outros torneios internacionais em disputa, se confirmarem as expectativas do que de fato esse time pode render, esse elenco pode render. A contratação do Paquetá, ela não apenas demonstra que o Flamengo busca aprimorar e melhorar ainda mais o seu elenco, mas ela também dá um sinal claro de que o Flamengo tem condições e está organizado financeiramente para não apenas vender jogadores da Europa, mas trazer jogadores da Europa é, que são titulares entre seus times. Não precisamos de nenhuma referência bancária, a gente tem condições e tem crédito para isso dentro do mercado internacional. O Flamengo melhorou, sem dúvida nenhuma, o seu elenco, mas a gente ainda carece de algumas posições. Por incrível que pareça, a gente ainda precisa de um centroavante e a gente ainda precisa de um meia criativo. Nós não temos essa opção hoje, por mais que a gente possa aí colocar o Carrascal dentro dessa posição, eventualmente, agora também o Paquetá, mas a gente precisa de um meio criativo para ser uma sombra ao Arrascaeta. A gente precisa de um centroavante para ser uma sombra ao Pedro. A gente viu um Pedro ontem que visivelmente, apesar do passe e tudo mais, mas ele ainda carece de uma melhoria na sua capacidade física. Ele precisa melhorar, né? Então, é isso, galera. Expectativa para esse ano? Melhor possível. Flamengo campeão da porra toda de novo. Vamos ganhar, vamos jogar, mas precisamos jogar com seriedade. Precisamos fazer com que este time entenda, e aí, na verdade, é função do Felipe Luiz, que apesar da sua capacidade técnica, e é inegável que o Flamengo tem essa capacidade técnica, isso precisa ser traduzido em campo. A gente precisa de um Samuel Lino muito bem, coisa que ele ainda está devendo para nós. A gente precisa de um Pedro. O Cebolinha foi uma grata, eu não vou dizer surpresa, mas foi muito bom ver o Cebolinha jogando no nível que ele jogou ontem. Apesar de ainda ter ainda aquela necessidade de melhorar fisicamente. Mas foi muito bom ver o Cebolinha daquele jeito, porque a gente vai precisar dele. A gente precisa desse elenco. Everton Araújo melhorou muito. Eric Pulgar, apesar do erro, ainda é o nosso pitbull, é o cara da marcação. Jorginho tem que melhorar. Léo Ortiz está melhorando, né? Para fazer a dupla que a gente espera ali. O Varela está melhorando. Então, assim, a expectativa para a temporada 2026 é que este time entenda que ele é tecnicamente muito bom, mas isso precisa se traduzir em campo. A gente precisa ter vontade de ganhar jogo e entender que o lado de lá vai fazer todo o possível para impedir que o Flamengo ganhe os seus jogos ou para impedir,
de sair de campo com um sonoro vexame, como foi o caso do Vitória o ano passado e tudo mais. Mas enfim. Então, vamos que vamos. A expectativa para esse ano é muito boa. Não é terra arrasada. A gente tem muito ainda campeonato pela frente e a gente tem condições de melhorar. O próprio Felipe Luiz, este ano, é um técnico melhor do que o que ele foi o ano passado, porque o ano passado também ele teve que se preocupar em aprender. E ele continua aprendendo e continua evoluindo. Então, não é passar pano, não é dar desculpa, mas é entender que o momento. Nós não tivemos pré-temporada, gente, praticamente. O time está se fazendo a pré-temporada agora, jogando, porque foi necessário jogar. Então, é isso, galera. Vamos que vamos. O Flamengo é gigante e a temporada para esse ano ela é de muita expectativa, especialmente com a chegada e tem mais gente para chegar. E acredito que nós tenhamos muita possibilidade de repetir o ano passado novamente e ser campeão de praticamente tudo. E espero praticamente, porque o Campeonato Carioca é muito difícil de acontecer pela posição do Flamengo atual. Mas espero muito que a gente esteja novamente no final do ano para disputar o Intercontinental e, mais uma vez, já sacramentar o que já está sacramentado, que é a participação do Flamengo no Mundial de Clubes no ano de 2029, se eu não estou enganado. Beleza? Vamos que vamos, galera. Não esquece de deixar o like aí pro canal. Curtam o canal, compartilhem o canal, continuem convidando gente para se integrar e seguir a gente aqui nos nossos canais, tanto no YouTube quanto no TikTok. E vamos que vamos, galera. 2026 é nós, para cima deles, Mengão. Vamos que vamos.